próstata é uma glândula que está presente em todo homem. Essa próstata tem uma série de funções. A principal função da próstata, na verdade, é produzir um líquido que vai favorecer o espermatozoide sair e faz com que aquele líquido do sêmen, mediante as proteases, que são enzimas produzidas pela próstata, aquelas enzimas vão liquefazer aquele sêmen e fazendo com que o espermatozoide consiga livremente se movimentar e chegar então no colo de útero, então depois ele consiga fertilizar o óvulo. E pode ser acometido por uma série de doenças. Uma delas, de muita importância, é o câncer de próstata. O câncer de próstata é o câncer mais frequente da humanidade. O Brasil está entre os principais do mundo e no Brasil o Rio Grande do Sul é maior. O fator de risco para o câncer de próstata é a idade. É importante que todo homem, a partir dos 40 anos de idade, se houver história familiar de câncer de próstata na família, ou a partir dos 45 anos de idade, se não houver história familiar, seja submetido aos exames de rastreamento de próstata, de câncer de próstata. O diagnóstico preciso do câncer de próstata começou a ser feito a partir da década de 90. O que é o exame do toque retal? O exame do toque retal é feito pelo ânus, com o dedo, e a gente consegue, através dessa introdução, fazer uma avaliação não só do volume da próstata, como das características da próstata. A dosagem do PSA tem sido utilizada com cada vez maior frequência no consultório do urologista para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, através de uma amostra simples de sangue do paciente. Faz um toque retal no consultório e se pede um exame chamado PSA. Baseado nisso, o médico pede biópsia ou não. Biópsia de próstata é um exame feito sob anestesia, sob sedação. O paciente não sente dor, é um exame bem tolerado pelo paciente, onde a gente vai retirar cerca de 18 fragmentos da próstata. É importante que nós avaliemos o paciente e sabemos em que ponto a doença está localizada. O tratamento ele é definido dependendo do quanto avançado está a doença. Existe um termo chamado de estadiamento. O estadiamento a gente utiliza tanto a biópsia quanto o exame de escaneamento dos ossos, como algumas vezes a própria ecografia ou exames laboratoriais, que nos indicam a saber a que ponto nós andamos, que grau de doença nós estamos localizados. O tratamento na fase inicial ele pode ser feito estágios clínicos 1 e 2, com cirurgia essa chamada de prostatectomia radical. A cirurgia para retirada da próstata tem 3 meios de ser realizada. Ela pode ser feita por via convencional, aberta, né, onde o cirurgião tem acesso à glândula, ele tem a percepção tátil da próstata, da doença. Ela pode ser feita por via laparoscópica e também hoje ela é realizada por via robótica. A oncologia clínica utiliza medicamentos para tratar o câncer de próstata. Naqueles pacientes onde são realizadas cirurgias e são realizada a radioterapia em pacientes que têm alto risco para recidiva, essas medicações são utilizadas após esses procedimentos para aumentar a chance de cura destes pacientes. Então a disfunção erétil acaba sendo o principal efeito colateral de um tratamento preciso e necessário na grande maioria dos homens que têm câncer de próstata. O que é mais importante? Curar o tumor ou deixar a pessoa com uma ereção peniana, mas tendo o tumor? O mais importante é curar do tumor, que esse é o grande objetivo, na verdade, da cirurgia do câncer de próstata. Como é que se trata isso? Se trata basicamente com medicamentos via oral e se vê como é que fica. Muitas vezes tu inicia com uma dose de medicamento via oral, se não funciona, se parte para uma dose maior. Se isso não funciona, aí nós temos que lançar mãos de alguns tipos de tratamento diferentes. Quais são esses tipos de tratamento? Quais são eles? Usar, em primeiro lugar, uma injeção no pênis para tentar produzir ereção peniana. Toda vez que o homem vai namorar, ele usa essa injeção para tentar produzir essa ereção peniana antes de namorar. O que pode ser feito também é a colocação de uma prótese peniana nesse homem. Evidentemente que não é todo homem que faz cirurgia de câncer de próstata que vai necessitar de um tratamento para disfunção erétil. Um outro risco da cirurgia que felizmente acomete a minoria das pessoas, cerca de 3% das pessoas que fazem essa cirurgia, é algum grau de perda urinária.
A maioria dos indivíduos que têm incontinência urinária, depois da cirurgia, recuperam ao longo do tempo. O controle da eficácia do tratamento também é feito pela dosagem do PSA. Isso nos indica se o paciente está livre da doença ou se em algum momento ele tem remissão da doença, ou seja, retorno da doença. Aqueles pacientes que têm doença metastática, doença avançada, que tinham um tempo de vida limitado no passado, hoje em dia este tempo está bem mais prolongado. E muitas vezes os pacientes vivem por muitos e muitos anos morrendo de outras causas, mas não do câncer de próstata. É muito provável hoje que um indivíduo que tenha um diagnóstico precoce de câncer de próstata e seja tratado adequada e precocemente seja curado da doença.